pela parte recorrida, o doutor Rafael Duran. Com a palavra, pelo prazo regimental, doutor Rafael. Excelentíssimo senhor presidente dessa egregia corte, desembargador Oswaldo Trigueiro, eminente relator do presente recurso, doutor Rodrigo Clemente, na pessoa de quem estendo os meus cumprimentos aos demais membros deste tribunal, doutor representante da Procuradoria Regional Eleitoral, servidores desta casa, caríssimos colegas advogados aqui presentes e todos que nos acompanham. Aqui vos fala Rafael Duran, pela recorrida Ana Karenina, e subo a essa tribuna com a imensa responsabilidade de representar a voz daqueles que acreditam em uma disputa eleitoral livre de abusos e pautada na legalidade e na moralidade administrativa. Senhores membros desta corte, estamos diante de um caso que não é meramente sobre números, mas é sobretudo sobre a rigidez e a lisura do processo democrático em um município pequeno, porém valoroso, o município de São José de Caiana, com apenas 5.800 eleitores, e esse número é muito importante. E nesse contexto, qualquer uso indevido de recursos públicos torna-se uma arma letal contra os princípios eleitorais da paridade de armas e da igualdade do pleito eleitoral. E aqui eu me lembro de uma célebre frase de Lord Acton, que ele disse certa feita, que o poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe absolutamente. E o que a respeitável sentença do juízo zonal revelou e desnudou foi exatamente o uso da máquina pública como comitê de campanha, materializado, eminente relator, no abuso de poder político e econômico, consoante haveremos de demonstrar. E eu quero partir aqui de dois pontos essenciais. O primeiro, a folha de pagamento informal. Senhor presidente, é importante registrar que não se discute aqui a existência da legalidade do elemento 36, o pagamento por nota de empenho a CPFs, pessoas físicas. Tampouco não ignora-se o entendimento já consolidado dessa corte, eminente relator, sobre a matéria. Todavia, o que se discute aqui é o uso abusivo dessa rubrica como um mecanismo de burla à legislação eleitoral. E neste sentido, excelências, conforme podem verificar nos memoriais, as tabelas e os gráficos, a gestão operou uma verdadeira folha de pagamento informal, por meio de empenhos a pessoas físicas. E os números são incontestáveis, um aumento absolutamente exponencial. Não foi apenas de 2023 para 2024. Se considerarem os dados anteriores, verão também a magnitude de como esse número aumentou no ano eleitoral de 2024. De 599 mil, excelências, em 2023, passou-se para quase R$1 milhão. Um aumento de 65% em pleno ano eleitoral. Porém, eminente relator, como diz as Escrituras Sagradas, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 17, não há nada de oculto que não venha a ser revelado e nada de escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. E aqui está a luz e a verdade reveladora, excelências. Após o pleito, esses valores despencam de maneira vertiginosa. Em setembro de 2024, às vésperas do pleito, o valor chegou a 404 mil por meio dessa modalidade de pagamento. Mas já em janeiro de 2025, esse número reduz drasticamente para R$90 mil. Então pergunta-se, questiona-se, o que é que justifica um aumento exponencial de contratações informais, sem concurso, sem processo seletivo, excelências, sem licitação, sem contrato formal, num trimestre que antecede o pleito, e logo em seguida, excelências, um declínio abissal da quantidade de contratações neste sentido. Inclusive, cumpre ressaltar, excelências, que os próprios secretários, em sede de testemunhos sobre o crivo do contraditório, admitiram essa informalidade. Pessoas com cargos de serviços gerais, de limpeza e vigilante, não foram contratadas por excepcional interesse público, mas por nota de empenho, sem o contrato.
Isso aqui, doutos julgadores, não é meramente gestão, é cooptação política com os recursos públicos e é uma burla direta e flagrante do artigo 73, inciso 5 da Lei das Eleições. E o segundo ponto que também quero abordar diz respeito aos benefícios eventuais, que saltaram de 44 mil em 2023 para 185 mil em 2024. Um aumento aí de 301%. E já que os recorrentes falaram sobre o Sistema Único da Assistência Social, eu faço aqui o comparativo com o Bolsa Família numa perspectiva diferente, excelências. Se o município estava em situação de tanta vulnerabilidade, o programa Bolsa Família, principal programa do governo federal, ele só teve um aumento de 23 para 2024 de 2,42%. Ao passo que o programa social, sob a gestão da Prefeitura Municipal, aumentou 301%. E logo em seguida, em janeiro, esse número se reduz risivelmente para pífios R$ 1.100. Então, excelências, esse socorro, esse auxílio baseado aí no decreto da seca, ele se torna urgente e exponencial quando está às portas das eleições. Entrementes, quando passa as eleições, o número cai. Então quer dizer que a população deixou de ficar vulnerável simplesmente porque o ano virou. E diante disso, excelências, a resposta é óbvia. O decreto de emergência de seca, ele foi utilizado como uma verdadeira cortina de fumaça para justificar o injustificável. Essas contratações e desses benefícios absurdos, percebam que é o mesmo modus operandi nos dois pontos. Pagamentos por nota de empenho, benefícios eventuais, que consiste em pagamentos de cirurgias, de passagens e de outros benefícios para a população. Ainda quero me referir aqui à alegação de cesseamento de defesa que os recorrentes trazem aos autos. Excelências, os recorrentes alegam cesseamento de defesa quanto aos documentos indeferidos. Entretanto, cabe ressaltar que os documentos já estavam sob posse da própria gestão, nos arquivos da Prefeitura Municipal de São José de Caiana, então administrada pelos recorrentes, desde o início do processo. E por que não juntaram? De maneira que, eminente relator Rodrigo, apresentá-los após a contestação, o período oportuno, viola de maneira categórica a preclusão temporal e configura aí uma tentativa de fabricar justificativas retroativas. Por essa razão, inclusive, o juízo zonal, amparado pelo parecer do parquê eleitoral, senhor procurador, agiu com total acerto ao indeferir essa manobra protelatória para preservar o rito legal. Por fim, senhores julgadores, me valendo aqui desses últimos segundos que me restam, a gravidade que temos diante do caso de São José de Caiana, ela é manifesta, ela é evidente. Em um cenário de pequena margem de votos, de alta dependência, doutor Roberto, do poder público, o impacto de quase R$ 1 milhão em contratos é algo devastador. E os elementos probatórios, diferentemente do alegado, que não foi uma testemunha comum, uma pessoa leiga, uma pessoa formada em tecnologia da informação, com base em dados oficiais do Sagre Cidadão do Tribunal de Contas, deixou claro essa gravidade suficiente para desequilibrar o pleito. Portanto, eminente relator, doutor Rodrigo, excelências, a recorrida requer que esta egrégia corte mantenha integralmente a sentença de primeiro grau, confirmando a cassação dos diplomas, as inelegibilidades por 8 anos, a realização de novas eleições no município de São José de Caiana, como medida de justiça, de restauração da democracia e, acima de tudo, do compromisso implacável dessa corte com a lisura do pleito eleitoral. Muitíssimo obrigado a todos pela atenção, que Deus assim nos abençoe. Eu agradeço ao doutor Rafael